Bom dia a todos. A gente vai começar uma aula de redação falando aqui dos principais tópicos que nós temos que ter na redação do Enem, ok? Bom, eu vou tentar falar assim de forma bem simples sobre algumas coisas que a gente fica muito em dúvida na hora da redação, até porque é uma prova que vale muito, vale 1000 pontos, e tentar falar de uma forma mais clara para aquelas pessoas que estão aí engateando na redação, não tem muita ideia de por onde começar a ter as ideias para fazer o texto, certo? É o tema da redação do Enem. Então, assim, pessoal, o tema da redação do Enem, ele sempre vai estar vinculado a leis, né? Então, por ser uma prova nacional, os temas, eles têm que ser de relevância nacional. As leis, elas vão ser leis nacionais, não vão ser leis específicas de município ou de estados. E aí a gente pode fazer uma avaliação desses temas a partir desse apanhado de temas desde 2015, onde 2015 foi cobrado sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, 2016, tolerância religiosa no Brasil, em 2017, falou-se dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. 2018, manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente pode observar a partir dos temas que já foram trabalhados, que são sempre leis de amplitude nacional, até pelo fato da prova ser nacional. Para a gente se aproximar mais do tema da redação, que a gente não vai saber qual é o tema da redação, é uma loteria muito grande, então é melhor que a gente esteja preparado para trabalhar qualquer assunto que vier, né? Então é importante a gente saber que a prova ela vai cobrar sempre alguns determinados valores, independente do seu tema. Se a gente estiver por dentro desses valores, saber falar sobre esses valores, provavelmente a gente vai trabalhar bem o tema que vier. E esses valores são a sustentabilidade, a cidadania, igualdade de direitos, já que nós vamos tratar de leis, diversidade e os direitos humanos, que não zera mais a prova, mas a gente perde uma boa quantidade de pontos se não respeitá-los. Então, eles continuam sendo bem importantes na prova do Enem, apesar de não zerar mais a sua prova do Enem, mas você pode perder pontos ou até zerar uma competência. No caso aí, a competência 5, tá ok? A prova nota 1000 do Enem, a redação nota 1000 do Enem, elas todas têm um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento ele é guiado por duas características principais, dentre outras características que a prova tem que ter. Duas características são fundamentais, a gente sempre vai encontrar, que são o respeito aos direitos humanos, que a gente já falou no slide anterior, e as propostas de intervenção. Não existe redação nota 1000 sem a competência 5 bem estabelecida, que é a competência que vai tratar das propostas de intervenção. Essas propostas elas não têm que ser originais, coisas que só você pensou na vida, mas tem que ser uma proposta casadinha com alguns aspectos que a gente vai ver na aula que tratar de conclusão, tá certo? Tem que ser uma dissertação argumentativa. O gênero da redação do Enem é uma dissertação argumentativa. Não se tira 1000 no Enem se você não fizer isso, ok? E essa dissertação argumentativa, ela vai se dar através do tema. Na prova, o corretor tem que perceber que você entendeu esse tema a partir da frase temática juntamente com os textos motivadores. Então, o tema da redação do Enem é um conjunto feito da somatória da frase temática com os textos motivadores, nem é só uma coisa, nem é outra.
O corretor ele tem que perceber o seu ponto de vista sobre esse assunto. E esse seu ponto de vista ele vai estar lá na tese, que vai ser defendida pelos seus argumentos. Você vai introduzir os seus argumentos, você vai dizer como você pretende defender lá no parágrafo de introdução, mas vai detalhar esses argumentos no segundo parágrafo, ok? E esses argumentos, né, depois que você vai fazer a defesa no seu desenvolvimento, é que você vai apontar um caminho para as famigeradas propostas de intervenção, certo? Esse tema e essa tese a gente encontra lá na introdução, a introdução do seu texto, o corretor. Lembrando que nós estamos falando de uma redação 1000 e é o que todos nós queremos. O corretor ele vai encontrar facilmente esse tema e essa tese lá na introdução. Você vai colocar palavras-chave desse tema lá na sua introdução, certo? Os argumentos a gente vai encontrar no parágrafo de desenvolvimento, nos parágrafos. Geralmente uma redação 1000, a maioria das redações 1000, elas têm 2 parágrafos de desenvolvimento, onde você vai colocar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, já a gente vai falar disso. E as propostas de intervenção, o corretor ele vai perceber claramente o detalhamento dessas propostas no seu último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, certo? Dando continuidade, nós vamos ver agora no que você vai ser avaliado na prova do Enem, né? E a estrutura da prova do Enem, ela vai ser corrigida além do conteúdo que você vai ter que demonstrar que tem, é lógico, ela vai ser corrigida por meio das competências. E quais são essas competências? A gente tem aí a competência 1, que é a competência que vai tratar da linguagem, né? E o que é a linguagem da prova de redação do Enem? É você utilizar a norma culta. Norma culta não quer dizer que você tenha que escrever palavras difíceis que ninguém usa mais, que caiu em desuso do século passado, do século atrasado. Não é isso. Você vai ganhar aí 200 pontos para escrever correto, para escrever certo. E escrever certo não significa escrever difícil. Tem algumas redações nota 1000 que a gente vê odiernamente, né? Então, assim, são palavras que são difíceis, mas que não é obrigado você escrever uma palavra dessa para você ganhar 1000 na redação do Enem. Você pode substituir por palavras mais simples? Pode, desde que ela não seja uma linguagem coloquial e desde que ela esteja escrita e sendo usada corretamente, sendo empregada corretamente, certo? A competência 2, ela vai tratar do gênero da dissertação, de você entender que aquilo é uma dissertação argumentativa, que você vai ter que argumentar, que defender um ponto de vista. Ela também vai querer saber se você compreendeu o tema da redação e se você utilizou aí as diversas áreas do conhecimento, que trata do repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural não é obrigado você falar só de filósofos ou só de história. São coisas importantes, mas que às vezes no momento de estar escrevendo o texto na hora da prova, que é um momento de pressão, onde você vai estar sob pressão, você pode não lembrar de nenhuma frase estruturada ou do autor da frase. E aí você pode utilizar outras áreas do conhecimento. Você pode utilizar acontecimentos históricos, você pode utilizar algum livro que você tenha lido, ou alguma série, um filme. Isso tudo você pode utilizar sim na sua redação, tá? A competência 3, ela vai tratar do planejamento, do projeto de texto. O corretor ele vai avaliar se você organizou bem as suas ideias, se você fez um planejamento de texto, se você não foi só jogando o que veio na sua cabeça, né? Por isso que não tem condições da gente escrever um texto já na folha que vai ser corrigido o seu texto. Você tem que fazer rascunho, você tem que fazer um projeto de texto, um planejamento, e o corretor ele tem que
olhar o seu texto e observar que você conseguiu fazer esse projeto. A competência 4, né, são 200 pontos para a gente utilizar bem os recursos coesivos, os elos de ligação, as conjunções. Tanto essas conjunções, elas vão ser usadas interparágrafos, dentro dos parágrafos, e também para fazer a ligação entre os parágrafos. Então, é saber usar corretamente as conjunções. Uma conjunção explicativa, uma conjunção conclusiva, certo? Então, a gente vai utilizar essa competência 4, ela vai estar dentro de todo o texto. Você vai ganhar pontos, tanto dentro, Continuando, né, na competência 4, a gente vai ganhar pontos para saber utilizar os elos de ligação, os recursos coesivos dentro dos parágrafos e ligando esses parágrafos que fazem parte de todo o seu texto. A competência 5, os 200 pontos da competência 5 são sobre a proposta de intervenção. E como que é essa proposta de intervenção, né? O corretor ele vai precisar ver o que você está falando nessa proposta. O que tem que ser feito? A ação, né? Por quem que tem que ser feito, que é o agente. Como que vai ser feito, que é o modo ou o meio. Para quê, que é a finalidade. E o detalhamento, né? Detalhamento dessa proposta de intervenção. Então, se a gente pode ter mais de uma proposta, dependendo, se você apresentar mais de um problema, lá em cima, lá na sua introdução, se você apresentar mais de um problema, você vai ter que resolver os dois problemas, se você apresentar dois. Mas se você apresentar apenas um problema, no seu texto, você vai ter que resolver pelo menos um problema, na verdade, você tem que resolver todinho, com ação, com agente, modo, finalidade e detalhamento. Se você apresentar dois, pelo menos um, você tem que resolver completinho, bonitinho, desse jeito. Então, você anota isso e vai conferindo o que você já colocou na sua proposta de intervenção. Você já colocou o que tem que fazer? Já. Agora, você tem que saber quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. Né? E todo esse detalhamento dentro da sua proposta de intervenção para conseguir aí os 200 pontos da competência 5. Bom, a gente vai falar sobre a introdução, que é aí o começo desse caminho do seu texto, certo? Na introdução, você vai fazer, primeiramente, uma contextualização. Essa contextualização, esse assunto, né, que você vai fazer no seu texto, você vai utilizar principalmente o seu repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural, ele pode ser através de ficção, através de música ou livro, uma obra literária que você lembre no momento, que faça uma relação com o tema do seu texto. E pode utilizar também os aspectos históricos, sociológicos, filosóficos, né? Que são apenas ideias para você preencher, ganhar pontos aí no seu repertório sociocultural, certo? Esse repertório sociocultural, ele vai fazer uma ponte, né? Ele faz uma ponte aí, por exemplo, a ficção, ela vai fazer aí uma ponte com a realidade, para você trazer para a atualidade, para o seu problema atual. A história, ela pode fazer uma ponte, por exemplo, com o presente. Você pode começar com um fato histórico que tenha relação com o tema, para você chegar até o presente do problema que está sendo apontado no tema da prova, certo? Tudo isso, todo esse repertório sociocultural, ele vai servir de embasamento para você mostrar no seu texto o seu ponto de vista, a sua tese, né? E essa sua tese, esse tópico frasal, que é onde você coloca a sua tese, é
desenvolvido, né, defendido, provado com os seus argumentos, que vão ser detalhados lá no desenvolvimento. Geralmente nós temos dois, né? O desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, que eles podem se dar da seguinte maneira. Eles podem se dar, por exemplo, o desenvolvimento 1, causa e consequência. Você pode apontar a causa e a consequência no desenvolvimento 2 para esse problema. E você pode apresentar a causa 1 desse problema e a causa 2 do mesmo problema e na proposta de intervenção solucionada, ok? A gente vai ver aqui um exemplo de introdução, tá? Usando aí um repertório sociocultural histórico. Em 2017, o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, certo? E a criatura aqui, o candidato, começou da seguinte forma. Durante o século XIX, a vinda da família real no Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção das escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Percebam que aqui, né, ela faz uma alusão histórica, né? Ela faz aqui, ó, uma alusão histórica utilizando a história como repertório sociocultural dela, certo? Aí ela continua. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Então, isso aqui é a opinião dela, né? É o ponto de vista, certo? Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização relacionada à comunidade surda, posto que os embates impedem sua evolução, os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Então, aí está bem claro a tese. Ela fez o repertório sociocultural, contextualizou com a história para apresentar a tese. Continuando, o candidato diz desse modo: os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Então, ela apresenta aí o quê? Duas causas que ela vai utilizar no desenvolvimento dela, que é o quê? Um país desestruturado, e no desenvolvimento ela vai apresentar o porquê desse país desestruturado, como esse país é desestruturado, e no outro parágrafo de desenvolvimento, uma sociedade desinformada sobre a sua composição bilíngue. Percebam que a gente consegue visualizar todos aqueles componentes que foram citados lá na introdução, repertório sociocultural, tese e os argumentos que ela vai utilizar no desenvolvimento dela. Para fechar essa nossa aula, a gente tem uma atividade para realizar e a atividade é fazer um parágrafo de introdução identificando os elementos citados, que são repertório sociocultural, a tese e os argumentos 1 e 2, que podem ser causa e causa 1, causa 2, certo? E causa e consequência, ok? Então, façam um parágrafo de introdução, não é um texto completo. A gente vai fazer por partes, vai treinar por partes. Vamos fazer um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo de introdução, vocês vão ter que apontar onde está o seu repertório sociocultural, onde está a sua tese e os argumentos 1 e 2, beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tenham tirado alguma dúvida e até a próxima aula.